Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, volume 2, semana 4. A gente continua com a geometria e essa semana é um resumo do que a gente viu nas semanas 1, 2 e 3 desse plano de estudo. Vamos começar? As atividades começam na página 128. Ele fala assim, ó, a diferença entre as medidas dos ângulos colaterais internos formado por uma transversal com duas retas paralelas é 27 graus. Determine a medida desse ângulo. Então, vamos com calma aqui, ó. Vou fazer primeiro essa ideia que ele está falando. São retas paralelas, faça em casa com a régua, paralelas certinhas, cortadas por uma transversal. E aí ele fala de ângulos colaterais internos. Antes da gente usar esses nomes, vamos usar algumas coisas aqui que ajudam a gente, ó. Lembra que se eu marco esse ângulo, fazendo ele aqui de azul, esse é oposto pelo vértice a ele, também é azul. Aqui embaixo eles são correspondentes, oposto pelo vértice. E aí eu posso marcar esse aqui que eu vou fazer de vermelho, ó. Oposto pelo vértice, então tem a mesma medida, tem a mesma medida. Então, a gente tem esses ângulos aqui. Ele fala assim que são colaterais internos. O que significa ser colateral? Colateral é do mesmo lado em relação à transversal. Interno é entre as paralelas. Então, quem são os colaterais internos? Ó, esse com esse é um par, ficou um azul com um vermelho, ou aqui, um vermelho com um azul. E aí a gente tem uma propriedade importante, ó. Vou colocar nome nos ângulos só para ficar mais fácil da gente se orientar aqui. A, B, C, D, E, F, G e H. Deixa eu colocar os vermelhinhos ali. A, B, C, D, E, F, G e H. Então, quem são os colaterais internos? Eu tenho dois pares. Quem são eles? Ó, tem que estar entre as paralelas e do mesmo lado da transversal. Então, o C com F é um par, o D com E é outro par. São os pares de colaterais internos. O que acontece? Ó, um ficou azul e o outro ficou vermelho. O que significa isso? Que quando eu somar as medidas, a soma é igual a 180 graus. Estou abusando um pouquinho aqui do português, da linguagem, mas para a gente lembrar dessa propriedade. Então, eu vou fazer, tanto faz. Eu vou pegar o C com E, só para ficar C com F, para ficar mais fácil. Ó, o C mais F tem que dar 180 graus. E ele está falando que a diferença entre eles é 27. A diferença é subtrair C menos F igual a 27. A gente precisa agora resolver esse sistema. Vou resolver esse sistema aqui. Sistema cada um pode resolver da maneira que achar mais fácil. Nesse caso aqui, eu acho a adição mais fácil. Quando eu fizer isso, ó, C mais C, 2C, o F positivo com o negativo vai cancelar, 180 mais 27 dá 207. O C, então, vai ser 207 dividido por 2. Vou deixar assim, tá? Ele quer saber a medida de cada um. O C vale 207 dividido por 2. A gente tem duas maneiras de fazer isso. Deixar na forma de fração ou dividir. Quando eu faço 207 dividido por 2, eu chego a 103,5. Mas, em geral, a gente não representa assim, não. A gente representa como 103 graus e 30 minutos. A gente representa dessa maneira, tá? Para achar o F, então, C mais F é igual a 180. O C já é igual a 103,30, ou 103,5, mais F igual a 180. Basta fazer o 180 menos o 103,30. Esse valorzinho aqui, eu chego que F vai ser 76 graus e 30 minutos.
ou 76,5. Com isso, a gente finaliza essa questão. O espaço aqui para resolver ficou pequenininho, mas coloca as operações lá que são importantes. Então, quais são as medidas dos ângulos? 76 graus e 30 minutos e 103 graus e 30 minutos. Esses são os dois ângulos que a gente precisa. A número 2, ele fala assim, observe a figura abaixo, nela as retas R, S e T são paralelas. As retas U e V são transversais a essas retas e se encontram no ponto A. Alguns ângulos estão indicados na imagem. Encontre o valor da diferença entre os ângulos alfa e beta. Então, ele deu aqui, 3 paralelas, 2 transversais. Eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa, vou fazer aqui de amarelinho para você perceber. Isso aqui, é um triângulo. Então, formei um triângulo. Se eu formei um triângulo, a soma desses 3 ângulos tem que fechar 180. Então, vai ficar 23 mais 68 mais alfa é igual a 180. Lembra sempre disso. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre somam, sempre resultam em 180 graus. Esse valorzinho aqui dá 91 mais alfa igual a 180. Então, o alfa vai ser 180 menos 91. 180 menos 91, 89. Essa vai ser a medida do alfa, 89 graus. E agora a gente tem que achar o beta. Vou apagar aqui para você não confundir. Para achar o beta, vou mudar a cor da minha caneta aqui. A gente vai olhar essa situação, essas paralelas, cortadas por essa transversal. Por que eu faço isso? O beta está aqui. Ele é igual a esse ângulo, esse lá na reta de baixo, esse e esse. Não precisei nem fazer conta. O beta já vai ser igual a 68 graus. Ele está pedindo a diferença entre os ângulos alfa e beta. Alfa e beta, então, ele quer 89 menos 68. 89 menos 68, 21. Então, essa vai ser a nossa resposta, 21 graus. Apesar do desenho ficar mais complexo, o exercício ficou menor. Seguindo para a atividade 3. Na figura abaixo, a medida do ângulo gama é igual a 50 graus. A reta U, paralela à reta T, é bissetriz do ângulo θ. Determine as medidas de delta e beta. Então, vamos com calma aqui enxergar o que ele falou. O gama é 50 graus. Então, vou colocar 50. Observa que ele é oposto pelo vértice com esse, Então, aqui vai valer 50 também. A reta U é paralela à reta T, ótimo. E a bissetriz do ângulo θ. A reta U é paralela e é bissetriz do ângulo θ. O que significa ser bissetriz? Que essa medida vai ter o mesmo tamanho dessa. Eu vou mudar a cor da caneta para a gente não confundir, tá? Mas essa medida vai ter a mesma dessa. A bissetriz divide o ângulo ao meio. Observa o seguinte, essas duas retas aqui são paralelas. Então, essa é paralela com essa. Esse ângulo aqui, vai ter a mesma medida desse. Essa é a ideia. E esse ângulo aqui vai ter a mesma medida desse. Então, olha o que a gente tem. Eu tenho que 50 mais esse medida aqui, mais o beta vai ser 180 graus. É a nossa ideia de triângulo. Mas eu tenho também que esse ângulo externo aqui, ele é a soma dos outros dois. Olha o que eu cheguei. Esse aqui é delta, esse aqui é delta. Esse ângulo externo, ele é externo ao beta. Então, ele é a soma dos outros dois. 50 mais delta,
seria igual a θ. Porém, a gente acabou de ver que o θ é delta 2 vezes. Passa o delta para lá, faz as continhas, o delta aqui, então, é igual a 50. Então, a gente chegou, ó, que esse é 50, 50 e 50. Essa é a alternativa que a gente chega. Agora, eu consigo achar o beta, ó, 50 mais 50 mais beta, vou colocar aqui, 50 mais 50 mais beta é igual a 180. Vai ficar 100 mais beta igual a 180. Vou tirar o grau aqui. O beta, então, vai ser 180 menos 100, que vai ser 80. Achei as medidas que ele queria. Coloco o grau agora aqui para responder. O delta é igual a 50 graus e o beta igual a 80 graus. Para finalizar a atividade dessa semana, atividade 4. Observe a figura abaixo, sabendo que as retas R e S são paralelas, e utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo e as relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais, determine a medida do ângulo representado por x. Quando ele faz isso, ó, ele fala que R e S são paralelas, então vamos pegar essa ideia aqui. R e S são paralelas. Cortadas por essa transversal, que eu vou prolongar ela aqui, ó. O que vai acontecer quando eu faço isso? Ó, esse ângulo aqui de 140 graus é igual a essa medida aqui, 140 graus. Observa que se eu chegar para cá, ó, eu formo a meia volta, 180. Então, eu tenho que essa medida aqui é 40. Com isso, olha que coisa importante que eu tenho. Vou fazer de rosa aqui. Isso tudo é o ângulo externo desse ângulo rosinha aqui dentro. Quando eu faço 120 mais 140, eu chego em 160, que dá meia volta para cá. Meia volta para cá, vai faltar 20 aqui. Agora, eu vou olhar para o triângulo. Ó. Olha quem são os ângulos do triângulo. O ângulo rosa, que a gente achou que é 20. O ângulo x, que é o que ele quer saber. E esse ângulo quadradinho aqui, que é o ângulo de 90. Então, eu tenho ó, que x mais 20 mais 90 tem que fechar o 180. Quando eu faço isso, x mais 110 é igual a 180. O x, então, vai ser 180 menos 110. O x é igual a 70, que é a alternativa B. Com isso, a gente finaliza esse PET, essa semana, e esse volume. Essas atividades dessa semana não estavam fáceis. Apesar de estar rapidinho, de a gente ter feito esse vídeo rápido, é porque eu já sabia essas ideias. É importante que você treine isso. Não são facinhas essas questões, não. Depois que a gente visualiza é fácil, mas esse início é mais demorado mesmo. Eu paro por aqui. Bons estudos. Não deixe de refazer essas atividades. Até o nosso próximo encontro.